Vamos mudar de assunto, olha só, gente, as redes sociais viraram uma arena para que todo mundo defenda aquilo que acha que é certo. E, infelizmente, tem virado também um palco para todo tipo de intolerância, preconceito, ofensa. Uma pesquisa do portal Comunica que Muda mostrou que Goiás é o 13º estado no ranking de intolerância, com mais de 4 mil menções desse tipo nas redes sociais em apenas 3 meses. Para a gente falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Tiago Giacomo. Ele é pós-graduado em Direito da Comunicação e também mestre em Comunicação, especialista em mídias digitais. Bem-vindo, Tiago. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Olá, Tiago. Obrigada pela participação. A gente agradece a participação aqui. Olha, realmente eu acho que é um ranking que a gente, muito chato até pontuar, porque você imagina, 13º de 26 estados, a gente tem 4.306 menções de racismo, de, enfim, preconceito de qualquer tipo. As pessoas realmente acham que hoje a internet é uma arena mesmo para se debater, para se bater, para, enfim... É triste ver esse tipo de coisa, né? O nosso direito à liberdade de expressão ele nunca foi utilizado, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, da economia no país, a gente tem mais da metade da população já com acesso à internet. E aí, nós temos canais que as pessoas elegem, né, como aplicativos através do WhatsApp, rede social como Facebook, Instagram, que são os pontos onde as pessoas têm vozes e emitem a sua opinião, a sua forma como enxergam o mundo e os problemas do cotidiano, as situações do cotidiano. E a gente vê que essa forma de pensar e de expressar isso num ambiente público, como é a internet, causa prejuízos tanto para quem é ofendido quanto para quem é ofensor. Você falou ambiente público. A internet ela é um ambiente público. Apesar da pessoa estar atrás de um computador e não estar falando pessoalmente, causa o mesmo efeito. Porque a gente tem essa falsa sensação que é um ambiente privado. Hoje tem uma grande confusão, né, entre o que é público e o que é privado. Porque muitas pessoas usam a internet, às vezes querendo ter um comportamento privado, mas no ambiente público. Apesar de você estar digitando através de um celular ou de um computador ali sozinho, você aparentemente está falando sozinho, mas existem milhões de pessoas que estão acessando tudo que você coloca e estão interagindo com as suas informações, com as suas exposições. Então a gente tem que tomar cuidado realmente para que isso não cause problema na nossa vida. Só a título de curiosidade, nós vimos essa final de semana um medalhista olímpico, o Arthur. Ele ganhou o bronze na ginástica individual nas Olimpíadas agora. Vocês vejam como é importante um bom comportamento no universo digital. No mesmo dia que saiu a notícia que ele foi medalhista, com a medalha de bronze na ginástica, saiu várias notícias ligando a medalha dele a uma suspensão que ele teve por ter um comportamento preconceituoso na internet. Uhum. Um comportamento racista. Ele foi suspenso pelo Comitê de Ginástica Olímpica do país por um determinado tempo, porque postou algo no Snapchat que foi considerado pela Confederação como racismo e por isso ele foi penalizado com isso. Então veja, que um comportamento que ele teve há um certo tempo atrás, até hoje, traz problema na vida dele. Nós tivemos outro exemplo aqui em Goiânia, especificamente, de um candidato a vice-prefeito aqui no município, que ele já teve problemas porque, num passado não tão distante, ele postou na internet que ele iria para a luta, ele iria armado contra o governo, contra o que estava acontecendo no país, na época que o impeachment estava com um debate mais acalorado. E esse vídeo, que naquela época ele foi muito divulgado, agora com essa candidatura ele a vice-prefeito, foi ressuscitado. Ou seja, essa liberdade de expressão exercida de uma forma errada causa prejuízo agora no presente por algo errado que você fez no passado. Pois é, e olha só, gente, nesse percentual de menções negativas aí, tem um ranking também de como as pessoas se comportam, esse ranking da intolerância na internet. 97% das mensagens são racistas. Depois vem aí a questão da política, intolerância política, intolerância com as classes sociais, se as pessoas são ricas, são pobres, aparência, homofobia, deficiência, idade, velhos, enfim, as pessoas usam esse tipo de xingamento nas redes sociais, a intolerância religiosa, o misoginismo e também a xenofobia. E tem essa pesquisa também elenca uma quantidade enorme de expressões que as pessoas usam na internet, como cabelo ruim, gordo, boiola, velho, enfim,
várias expressões de cunho que, na verdade, a gente sabe que não são corretas, e também existe até uma questão interessante nessa pesquisa, que muita gente vai lá e dá um curtir naquela expressão, naquela frase racista, preconceituosa, de que alguma maneira preconceituosa, vão lá e dão um like. Eles também contam isso, porque a pessoa pode não ter escrito, mas ela foi lá e curtiu, isso já também é um índice, né? E isso já virou, inclusive, essa questão da curtida, do compartilhamento, né? Porque são ferramentas que existem no Facebook e no Instagram, a curtida e o compartilhamento. Nós tivemos casos no Brasil que viraram processos, curtidas e compartilhamentos. Em um caso, uma consumidora, ela deixou o animal dela no veterinário, porque estava doente. Quando o veterinário foi entregar o animal, ele estava pior, então ela resolveu usar o Facebook para ofender esse veterinário. Ela fez um post ofensivo e a amiga dela compartilhou o post para dar mais visibilidade às ofensas. O veterinário processou as duas e elas foram condenadas a pagar R$100 mil para o veterinário por causa do post e do compartilhamento. Depois elas recorreram e virou R$20 mil. Mas vejam que isso é um problema que deve ser combatido, a nossa postura no ambiente virtual. Não é terra sem lei e a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente coloca na internet. O que cabe, por exemplo, uma pessoa que recebe uma ofensa nas redes sociais? Ela é vítima de racismo ou de qualquer uma dessas formas terríveis de intolerância. O que cabe? Que direitos ela tem? Então, uma ofensa, o seu exemplo da ofensa, ele gera duas responsabilizações distintas. Essa ofensa pode ser considerada um crime. Qual seria esse crime? Poderia ser uma difamação, poderia ser uma injúria, poderia ser uma calúnia. Então, a pessoa pode responder pelo crime. Também pode responder pelo crime de injúria racial, que é quando você ofende uma pessoa de uma raça diferente. Ou o simples racismo, que é o quê? Quando você ofende uma coletividade. Por exemplo, nordestino, faça um favor para a sociedade, mate os nordestinos afogados porque eles elegeram a Dilma. Foi o que aconteceu com uma menina também, já é um caso que virou processo e gerou uma condenação para essa menina por causa desse comportamento preconceituoso. Além disso, tem aquela responsabilização civil que geralmente dói no bolso da pessoa, que é o quê? A pessoa que é ofendida, ela processa aquela pessoa que a ofendeu, e se a justiça concordar que houve uma ofensa, que houve um exagero na crítica, a justiça pode condenar o ofensor a pagar, através de dinheiro, uma reparação pelos danos morais. E aí nós temos realmente uma subjetividade, porque cada juiz avalia de uma forma. Tem juiz que pode dar uma condenação de 1.000, 2.000, 20 mil, 100 mil, é completamente subjetivo. Mas o que o ofensor, aquela pessoa que está acostumada a ofender as pessoas na internet, tem que ter em mente é que tem várias responsabilizações para o seu ato, e nós temos que lembrar que o registro na internet, ele é muito mais fácil de você utilizar no processo do que uma prova testemunhal, por exemplo, porque aquilo que você posta, outra pessoa vai lá e printa e acabou. A prova já está feita, já está consumada. E é muito mais fácil para o judiciário analisar isso do que, por exemplo, colher depoimento de testemunha. Então o ofensor tem que tomar cuidado, que pode doer no bolso e pode doer na liberdade dele. Tiago, e também tem a questão assim, na internet tem o preconceito de ódio, que é aquele que a pessoa entra, comenta, xinga mesmo, a gente já viu contra artistas, recentemente contra a Preta Gil, a jornalista Maju, enfim. Só que também tem aquelas piadinhas em que a pessoa acha que não há problema, compartilham um post preconceituoso, a pessoa acha engraçado e acha que aquilo ali não pode dar nada. Isso pode dar, também é crime. É uma interpretação subjetiva, né? O primeiro ponto é a pessoa realmente se sentir ofendido e tentar demonstrar que aquilo ali é uma ofensa, que ela não está concordando com aquele ponto de vista. Porque também a gente não pode também blindar demais para que o humor também seja tolhido, porque brincadeiras saudáveis são interessantes se ter no ambiente virtual, né? Também não é qualquer tipo de brincadeira que pode ser considerado um crime ou uma ofensa. A gente tem que tomar cuidado quando que ultrapassa o limite do humor, o limite daquilo que é considerado tolerável e já passa também para ser considerado uma ofensa, um problema. Então é necessário mostrar que isso é ofensivo, que houve uma resistência da pessoa que foi ofendida, que ela não concordou com esse ponto de vista, com essas brincadeiras, com essas piadas, e aí leva isso para o judiciário, e é o judiciário que vai analisar se aquilo ali realmente é um problema ou não. Tem muita gente que fala hoje que a gente está na geração do mimimi, mas tem muita coisa que não é mimimi não, gente, que não é as pessoas ficarem realmente preocupadas demais e falando, arranjando, digamos, fazendo tempestade em copo d'água. Não é.
Isso é sério, intolerância na internet é sério e pode chegar realmente até você. Você acha que não, mas pode chegar. Então é importante que a gente se respeite todas as pessoas que estão na internet e que também ninguém saia espalhando ódio e preconceito por aí, porque isso é muito feio. Te agradeço muito a sua participação aqui, Thiago Giacomo, que é advogado também especialista em mídias digitais. Muito obrigado por vir, viu? Boa tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde. Thiago, obrigada, boa tarde. Obrigado.